No segundo livro de Crônicas, capítulo 34, nós temos uma narrativa sobre o rei Josias. Diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Neftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Era o início de uma nova era para o povo de Israel. Um novo reinado começava. O pai e o avô do Josias haviam sido maus reis, e eles haviam levado o povo a praticar feitiçaria e todo tipo de maldade. Agora o Josias estava assumindo o trono e ele queria que a coisa fosse diferente. Ele queria ter um reinado tranquilo, abençoado, e diz aqui que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que é reto aos olhos do Senhor? É aquilo que ele fala com você pela palavra. Quando você está lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, aquilo que você entende é o que você tem que fazer. Se você quiser ter um reinado tranquilo, uma vida tranquila, uma vida de paz, de prosperidade, então você tem que fazer o que é reto aos olhos de Deus. O Josias diz aqui que ele andou nos caminhos de Davi. Isso é, ele procurou se comportar da forma como Davi se comportava. Conforme aquilo que ele ouvira dizer de Davi, o seu antepassado, ele procurou andar nos caminhos de Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, ele não se deixou levar pelos ensinamentos do pai e do avô, que só fizeram maldade. Eles só aborreciam a Deus com seus costumes religiosos. O Josias não aceitou isso. Meus queridos, nós estamos iniciando um novo ano. É uma nova era. Que tal você começar a fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor? Para que esse ano seja diferente do ano que passou. Às vezes você já tentou de tudo, mas a sua situação continua a mesma. A coisa não mudou. Veja que durante o reinado do avô e do pai do Josias, as coisas só deram para trás. Foram anos de lutas e derrotas e muito sofrimento. Tudo isso estava diretamente ligado à forma como o povo lidava com a palavra de Deus. Ou seja, eles desprezavam a palavra. Por todos os lados só se via templos idólatras, altares, árvores esculpidas em homenagem a Baal e a Azerá. E também as imagens do sol, como se vê hoje nas igrejas católicas. E isso era uma provocação a Deus, porque esses ídolos, essas imagens religiosas, são uma maldição na vida de quem as possui. Se as coisas não andam nada bem para o seu lado,
Está tudo dando errado na vida? Você só está crescendo para baixo igual rabo de cavalo? Examine a sua casa. Veja se em algum canto não tem um objeto religioso. Isso pode estar trazendo maldição para a sua família. Talvez seja a hora de você fazer aquilo que o rei Josias fez. O que foi que ele fez? Assim que ele assumiu o reinado, ele mandou derrubar os altares dos Baalins. Cortou as imagens do sol, as árvores esculpidas, quebrou as imagens de escultura, reduziu aquilo a pó. O Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Meu querido, minha querida, dizem por aí que toda religião é boa. Mas se houvesse uma religião que fosse boa, Jesus teria dito. Jesus não falou isso. Ele não mandou você seguir nenhuma religião. Quando um dos discípulos dele, chamado Tomé, perguntou para ele: como podemos saber o caminho que leva a Deus? Que foi que Jesus respondeu? Jesus não indicou essa ou aquela religião. Ele respondeu: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, pela palavra. Não existe uma religião sequer no mundo capaz de colocar o homem diante de Deus, a não ser o próprio Filho de Deus. O único caminho que nos leva ao Pai é Jesus, é a palavra de Deus. Só ela é o caminho para se chegar ao Pai. Só ela é a verdade. Não importa o que dizem as religiões, não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, não importa o que o doutor disse, só a palavra de Deus é a verdade. E é a vida. A vida está nela. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Como é que alguém pode saber? É muito simples. É só ver por qual caminho você tem andado. Se você se deixa guiar pela palavra, então você tem a vida eterna. Mas se você segue crendices, ou segue o que o homem anda falando por aí, os costumes do mundo, você não tem. Você está longe de Deus. O Salmo 77, versículo 13, diz o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tem gente que pensa que está trilhando um bom caminho. A pessoa acredita que Deus está com ela, mas ela vive falando mal de alguém, vive mentindo, age com desonestidade, cobiça as coisas alheias. Tem gente que faz tudo o que não deve e ainda tem coragem de dizer: graças a Deus eu consegui, me dei bem. Que graças a Deus? Não pense que Deus está te favorecendo. O caminho de Deus é santo. Se o seu modo de viver não está sendo santo, você está no caminho errado. Não importa se a sua religião é pomposa, é luxuosa, cheia de enfeite, isso não vale nada. É só aparência. Deus não está presente ali, porque o caminho de Deus é o caminho da santidade. Não tem outro caminho. O inimigo está te enganando. E está escrito que ele tem a capacidade de se tornar um anjo de luz, ou seja, ele é capaz de conquistar as pessoas com uma fala mansa, uma falsa aparência, um amor fingido. A obra dele parece tão perfeita que a pessoa que não conhece a palavra, ela diz: essa obra é de Deus. Jesus falou sobre isso. Ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meu irmão, minha irmã, veja como é que você tem andado. O que é que você tem feito? Quais são os seus objetivos nesta vida? E o que você tem feito para conquistá-los? Como é que você tem tratado as pessoas ao seu redor? O que é que você tem feito de bom para o seu semelhante? Está escrito que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus não mandou o seu Filho aqui no mundo
para sofrer e morrer em vão. Ele veio com um mandamento: cumprir a vontade do Pai. E ele disse: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Não perca essa chance. Não permita que o demônio te arraste para a perdição eterna. Examine agora se existe alguma coisa errada na sua vida. Qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Então, se algo não anda bem para você, se você está o tempo todo pensando coisa errada, está fazendo o que aborrece a Deus, abre o olho. Você não está no caminho de Deus. O Senhor só caminha na santidade. E quem o serve não pode se contaminar com nada do inimigo. O caminho de Deus é perfeito, e por ele o imundo nunca há de passar. Jesus ensinou que o servo de Deus deve ser santo até em momentos de prejuízo. Ele falou: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Meus queridos, não tem demônio, não tem potestade maligna, não tem príncipe das trevas deste século, hoste espiritual da maldade, que possa operar dos lugares celestiais em Cristo. Se você estiver em Cristo, você estará guardado 24 horas por dia. Nenhum mal vai te alcançar e o diabo vai fazer de tudo para você sair debaixo dessa proteção. Não saia. Jamais. Jamais aceite que em certa situação algo o faça agir como um ímpio. Que é o ímpio. O ímpio é aquela pessoa que conhece a palavra, mas ela não obedece. Aconteça o que acontecer, não haja fora da palavra, pois você estaria perdendo a grande recompensa que já foi preparada, está pronta para ser entregue para você. Se até hoje você vinha vacilando, não vacile mais. Tome a sua decisão. Acerte-se com o Pai e Ele vai te receber de braços abertos. Agora feche os olhos, deixe eu orar por você. Pai, muitas vezes a pessoa se deixa envolver por coisas erradas. E muitos até chegam a pensar que não estão fazendo nada demais. Oh meu Deus, visita com teu Espírito o coração dessa pessoa. E muda completamente. Porque o teu Espírito é que nos convence do pecado. Então, Pai, mostra para essa pessoa que o caminho que ela está seguindo não é bom. Dê para essa pessoa que ora comigo a felicidade que ele e ela precisa e que merece, Senhor. Porque ninguém foi colocado neste mundo para sofrer, mas o diabo vem enganando e roubando essa pessoa. Ajuda, Senhor, a resistir às tentações, porque só com a tua ajuda nós passaremos pelas provações e sairemos vencedores. E perdoa-nos quando não dermos ouvidos a ti. Pai, essa pessoa que está na fornalha da tentação, essa que está na beira do abismo, quase caindo, ela já estava decidida a jogar tudo para o alto, mas em nome de Jesus ela não vai fazer isso, porque eu amarro esse demônio agora.
Eu não permito que continue a oprimir essa vida. Em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa e eu mando que todo o mal saia da vida dela. Que a mão do Senhor seja sobre ela, curando, libertando, guardando, protegendo e fazendo prosperar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.